As oportunidades aparecem e desaparecem muito rápido, e só quem tem uma criatividade muito aguçada consegue aproveitar as oportunidades que a vida nos entrega. O que eu quero dizer com isso? Infelizmente ou felizmente para alguns, quem tem uma criatividade boa, ele consegue aproveitar muitas oportunidades na vida e também resolver muitos problemas da vida de maneira mais fácil, tá? E quem não tem uma criatividade muito aguçada, acaba pecando em alguns pontos, que é aproveitar as oportunidades que que a pessoa não consegue enxergar. E como é que funciona? Eu tô trazendo aqui um conteúdo que eu peguei aqui do manuscrito original, As Leis do Triunfo do Sucesso, de Napoleão Hill, tá? Inclusive, se você quiser adquirir esse livro com um precinho legal, o link tá aí na descrição, tá? Inclusive, você ajuda esse canal a se manter também. O que acontece? Vamos pegar aqui um exemplo que ele deu, contar uma historinha pra vocês de um fazendeiro. Então tinha um fazendeiro, ele era muito bem sucedido na fazenda dele e tudo mais, mas certo dia ele quis se mudar para a cidade. Esse fazendeiro, ele tinha um cachorro. Esse cachorro, ele era lavrador, ele tocava vaca, ajudava no pasto e tudo mais, nas questões lá da fazenda. Só que quando a gente pega um cachorro, isso eu falo por experiência própria que aconteceu comigo também, e eu trago para a cidade, normalmente o cachorro ele não consegue se acostumar com a cidade, por causa que lá no sítio ele tinha muita liberdade e tudo mais, ficava com os animais, ia pra roça lá com o dono e tudo mais. Então a liberdade no sítio é muito grande na parte de espaço, de locomoção pro cachorro e para as pessoas também. Então quando o cachorro vem pra cidade ele não gosta, normalmente ele fica amargurado ou algo do tipo. Aí o que esse dono aqui que tá nesse livro falou? Não, o que eu vou fazer? Eu vou me livrar desse cachorro. Então vou ir lá pro sítio onde eu morava, vou lá nos meus vizinhos e vou tentar vender para eles esse cachorro aqui. Como é que o cara tava chegando para abordar o pessoal para pegar e vender o cachorro pros outros fazendeiros? Viu, oi, tudo bem? Viu, eu tô tentando me livrar desse cachorro aqui, por causa que eu fui pra cidade e ele não faz mais sentido para mim. Você tá querendo comprar? Era basicamente isso. E o que tava acontecendo? Ele foi um monte de gente e não conseguiu se livrar do cachorro, não conseguiu vender o cachorro. Ele voltou pra cidade com o cachorro. Aí no mesmo dia, ele conversou com um amigo dele sobre essa questão e tudo mais, que ele tava meio frustrado, né? O cachorro tava amargurado também, pois não tava se acostumando com a cidade. E o que o amigo dele falou foi: não, deixa comigo esse cachorro aí, que amanhã mesmo eu consigo vender ele para você. O que o amigo dele fez? Voltou lá na região onde esse mesmo homem morava, que ele não conseguiu vender o cachorro, não conseguiu se livrar do cachorro, e na hora de oferecer o cachorro pros mesmos pessoais lá, ele ofereceu da seguinte forma: viu, senhor fulano, você já tá a sua idade tá meio avançada e tudo mais, batendo papo contigo, já vi que você tem uns problemas nas costas aí, e eu tô tentando vender esse cachorro aqui pra conseguir te ajudar. Por quê? Porque ele consegue te ajudar em muitas coisas. Então ele é treinado em tocar vaca, ali fazer a tocagem também e guardar ali, por exemplo, a questão das ovelhas. Enfim, ele consegue te ajudar bastante na roça e vai ser uma grande mão para você, uma grande ajuda, né? Até pela questão da idade. O que aconteceu? No mesmo dia o cara conseguiu ir lá e vender o cachorro nesse caso. Qual que é o sentido dessa história? Primeiramente, se você é vendedor, se você trabalha com vendas, 2020 todo dia, ninguém quer comprar um serviço, um produto ou algo seu que você está querendo se livrar. Então, se o seu produto é ruim ou algo do tipo, você está querendo se livrar dele, ninguém vai querer isso. Aprende isso de uma vez por todas, porque isso deve estar te prejudicando demais e, claro, em toda a sua vida. Então, se você está querendo se livrar, sei lá, de um cachorro, de um imóvel que está aí na sua casa, ou algo, de um carro que está estragado e está te dando problema, se você quer se livrar disso, saiba que as pessoas não vão comprar, tá? Vai ser uma pessoa meio desinformada que pode comprar de você, mas pessoas que, em grande maioria, são um pouco mais ligadas, elas vão conseguir ver que você está tentando se livrar daquilo e não vão querer. O cara entrou com uma outra perspectiva na hora de se livrar do cachorro, de vender o cachorro, não de se livrar, ou não faz mais sentido para mim, mas sim de que aquele cachorro poderia ajudar o velho, o dono da fazenda, a tocar o gado e fazer algumas determinadas funções lá que o cachorro era treinado, tá? Então aí que entra, e a gente traz bastante isso, o uso da nossa imaginação, que é basicamente uma lição inteira aqui desse livro. Então você precisa ter uma imaginação fértil, uma imaginação aguçada, para que você consiga aproveitar oportunidades na sua vida. Então tinha um caso ali também, uma história que falava que o cara tava com um amigo dentro do carro, né? O amigo tava dirigindo e o amigo tava acima da velocidade correndo, por causa que o amigo era meio novo e acontece às vezes, né? E um policial acabou parando eles. E daí o que o amigo falou, em vez de surtar e tentar mentir pro policial: não, policial, peço perdão, tal, tava a cerca
56 quilômetros por hora acima da velocidade, por causa que eu tô tentando levar o meu amigo aqui pro metrô, ele precisa pegar um trem às 10. E o que aconteceu? Esse policial falou, não, tranquilo, tá, eu vou deixar passar dessa vez, vai lá, porque senão você vai se atrasar em deixar o seu amigo lá às 10 para ele conseguir pegar e viajar. Então, se ele tivesse tentado, por exemplo, mentir pro policial, falar, não, seu velocímetro tá errado, eu tava na velocidade certa aqui, provavelmente o policial já ia autuar ele, ia aplicar a multa e eles iam se lascar. Então ele teve essa jogada, essa criatividade mental ali, que te ajuda em várias situações, e essa foi uma das que ajudou. Então, ter uma criatividade aguçada não é só para a questão de eu pegar o meu lápis e o meu caderno aqui e sair criando um monte de história fictícia ou algo do tipo, ou de eu pegar e tentar, por exemplo, desenhar aqui um desenho criativo que só eu fiz, da minha imaginação, mas sim de você conseguir contornar certas dificuldades na vida que se você não tiver criatividade vão ser muito mais difíceis de você contornar, do que se você tiver criatividade você vai conseguir contornar de uma maneira muito mais eficaz, prática e simples, tá? Tem outro exemplo também que aquele livro cita, que é o seguinte, um certo homem estava tentando vender algumas terras na fazenda, só que essas terras, elas eram, como é que eu posso dizer, muito ruins, por causa que quando uma terra ela é muito íngreme ou é muito montanhosa e cheia de pedra, normalmente o valor dela cai, por causa que para plantar ali, construir casa, vai ter que mexer muito, então o valor dela cai. Ninguém tava querendo comprar e chegou um cara lá e comprou essas terras a preço de banana. E o que aconteceu foi o seguinte, esse cara que comprou a preço de banana, ele viu uma grande oportunidade ali por causa da imaginação que ele tinha. Esse cara tinha um pouquinho de grana, o que ele fez? Foi lá e comprou alguns tantos de dinamite, tá? E foi lá e começou a explodir as terras para pegar e tirar, nivelar a parte montanhosa. Então explodiu ali as terras com um tanto de dinamite, foi lá e pagou para nivelar a terra e pronto, e deixou ela acima do nível do mar. Agora sim, a terra estava pronta e valia muito mais do que ele tinha pagado, então ele conseguiu lucrar muito em cima disso, alguns milhões em cima dessas terras que antes eram produtivas, tinha muita pedra, era íngreme, montanhosa. Ele foi lá e conseguiu nivelar essa terra e vender muito mais caro. Então as oportunidades normalmente aparecem nas dificuldades, tá? E esse é o ponto. Mas se você não tiver uma criatividade suficiente para entender isso e para enxergar essa oportunidade dentro das dificuldades, dentro de determinada situação, você tá ferrado. Simplesmente a vida já não é justa, vamos dizer assim. Então, claro, a vida é justa no ponto que ela vai te entregar o que você oferece para ela. Então, se você não busca conhecimento para desenvolver a criatividade, pronto, infelizmente você não vai conseguir enxergar oportunidade nenhuma para você. Mas o ponto é, agora que eu te passei ali alguns casos reais, tá, que estão nesse livro aqui, e até na parte da minha vida também, eu quero te falar como que você consegue pegar e desenvolver uma criatividade aguçada. Primeiro ponto, que até esse livro aqui de Napoleão Hill ensina, é que você precisa desenvolver um objetivo principal definido. Para aí e pensa um minuto pelo menos, tá, rapidinho aí, o que você quer da sua vida, mas o que realmente você quer dela. Pensa num objetivo principal definido que seria o rumo da sua vida. Então, sei lá, se o mundo acabasse hoje e você tivesse concluído seu objetivo, você seria o seu propósito de vida e estaria tudo certo. Você morreria sem esse arrependimento de ter desperdiçado sua vida ou algo do tipo, tá? Então pensa nesse objetivo principal definido. Nesse tempo que eu te dei, vai ser quase impossível. Se você conseguir pensar em um objetivo principal definido concreto, olha, bem provavelmente não é esse de fato o seu objetivo, porque você fez isso muito rápido. Normalmente demora, tá? Isso é uma questão, quando eu falo de vida mesmo, é um objetivo. O que você quer da sua vida? Sei lá, você quer juntar 100 mil reais, 1 milhão de reais até o fim da sua vida? Ou normalmente questão financeira ali é meio complicado, porque não dá muito certo como objetivo principal definido. Mas sei lá, você quer trazer prosperidade para sua família, você quer ir morar nos Estados Unidos com a sua família, não sei o que lá, varia de cada um para cada um. Mas pensa nisso, você fazendo esse exercício e decidindo um objetivo principal definido para sua vida, esse já é o primeiro passo e o mais importante para você conseguir desenvolver sua imaginação, porque você vai exercitar ela ao ponto de que depois de vários conflitos você vai desenvolver o seu objetivo principal definido de vida, e a partir desse objetivo definido de vida, a sua imaginação vai girar em torno disso. Então tudo que você pensar de decisão e tudo mais, você vai ver uma oportunidade para concretizar aquele seu objetivo principal definido da sua vida. Esse é o primeiro e o melhor exercício para você exercitar a questão da imaginação, tá? Depois disso vem outros exercícios que você pode ir realizando, como por exemplo, ter alguma adversidade na sua vida que chegou, algum
algum problema que aconteceu ali, tenta olhar com outros olhos, tenta ver como outra pessoa de fora, tenta enxergar aquilo ali como uma chance de algo. Então, sei lá, se o pneu do seu carro furou, numa estrada que simplesmente não tem ninguém ali para consertar, não tem nenhum borracheiro ou algo do tipo, e você tentou ali, caminhou e procurou e não existe ninguém naquela região ali que é borracheiro. Será que não é uma oportunidade para você abrir um negócio de borracharia ali para consertar o pneu dos carros furados naquela região, que você vai ter muita demanda e pouca concorrência? Então, tenta enxergar por outros lados, igual a história do fazendeiro ali, e não tenta enxergar pelo lado de que você está tentando se livrar de algo. Sempre que você tenta se livrar de algo, as pessoas não querem daquilo que você está tentando se livrar. Então, se você não gosta do seu serviço ou do serviço de outra pessoa, ninguém vai querer comprar seu serviço, ninguém vai querer comprar o serviço da outra pessoa, porque estão tentando se livrar daquilo ali, porque as pessoas não enxergam aquilo como uma oportunidade. Quando você tenta se livrar de algo, ou quando aquela frequência que você tem transmite para outra pessoa, ela acaba sentindo isso, mesmo você queira ou não, tá? Porque as pessoas sentem os seus sentimentos, a aura, a frequência que você transpassa para elas, sem você precisar falar, sem você precisar falar uma única palavra, entende? Um primeiro segundo, um milésimo de segundo que ela olha para você, ela já te entende, ela já consegue te discernir ali de forma superficial, é claro. Claro, pessoas mais treinadas conseguem fazer isso com uma maior eficiência e ver mais características da pessoa e o estado que ela tá naquele momento de forma mais rápida e precisa e com mais informações, mas normalmente a gente consegue sim ver isso numa pessoa, tanto que se você olhar para uma pessoa na rua, você vai ver se ela vai estar brava, ela vai estar alegre, vai estar no momento zen, meio calmo ou algo do tipo. Por exemplo, quando você tá bravo, sua mãe consegue ver que você tá bravo, ou algo do tipo. Então as pessoas conseguem ver isso de umas das outras, tá? Então por isso que é importante você ter a sua imaginação bem treinada. Faz esse primeiro exercício dessa questão de ter um objetivo principal definido da vida, que daí nos próximos vídeos, talvez daqui mais uns 2, 3 vídeos, eu passo aqui para vocês os outros exercícios para vocês começarem a ter uma imaginação mais fértil e conseguir enxergar mais oportunidades na vida. Esse é o vídeo de hoje. Se quer acompanhar mais conteúdos como esse, se inscreve no canal, deixa o like para ajudar no engajamento, e se quiser comentar, comenta aí embaixo o que você achou do vídeo, se você discorda, se você não discorda, que a gente debate aí, tá tudo certo. E até a próxima, valeu!